Então, Paulo ajuda, já alerta aquela igreja, porque algumas coisas estavam acontecendo e surgiu muito de dentro da igreja até, de pessoas estarem trazendo algum ensino, ou pessoas que já sabiam falar muito bem, ou achavam que diziam que tinham recebido talvez uma revelação, ou pelo conhecimento que eles tinham, ou até houve o surgimento naquela igreja de uma carta que chegou para a igreja com a falsa assinatura de que era Paulo que escreveu, mas atrapalhando tudo, dizendo que Jesus Cristo já voltou, a ressurreição já aconteceu, e eles estavam vivendo na tribulação, na ira de Deus. Em outras palavras, eles foram deixados para trás. Então, no capítulo 2, né, versículo 1 a 3, Paulo fala que eles não deveriam deixar ninguém atrapalhar o modo deles pensarem. E é interessante que, quando Paulo fala isso, ele usa a palavra demover, do vosso modo de pensar. Ele traz a ideia de que não é tanto o sentimento que vai nos atrapalhar. O sentimento é resultado do nosso pensamento. Então, Paulo pede para que eles cuidem, protejam aquilo que foi ensinado para eles, as razões que foram ensinadas para eles, que aqueles pensamentos não tirem, não saiam da cabeça deles, que eles possam proteger aquilo que eles foram ensinados. Não deixem ninguém tirar esse desequilíbrio. Então, quando alguém vem e começa a bagunçar com o nosso pensamento, nós vamos sentir errado. Só para você ter uma ideia. Você lembra que foi lá em Quixoara que nós começamos a estudar a primeira carta de Tessalonicenses? E a primeira mensagem, depois que nós demos o pano de fundo, Paulo fala de 3 coisas que todas as igrejas daquela região ouviam falar daquela igreja de Tessalônica. 3 coisas interessantes, que são a base da vida cristã. Se essas 3 coisas estiverem bem alicerçadas, nós vamos viver uma vida que glorifica a Deus. E todas as igrejas da região da Ásia ouviam falar dessa igreja de Tessalônica, que, apesar do sofrimento, da tribulação, da perseguição, apesar de tanta coisa externa provocando a tristeza para eles, eles mantinham firmes. Você lembra essas 3 coisas basilares, as colunas dessa igreja, que eles estavam vivendo tranquilo? Você lembra? Amor, fé. Não. Isso gera. O amor é que gera comunhão ali e tal. Mas amor, fé. E uma coisa que é importante para a igreja vive isso que nós cantamos aqui, né? Isso, apesar de todas as coisas, né? Por que nós conseguimos? É porque nós somos estoicos, né? Que bom que o sofrimento vem. Não, porque apesar do sofrimento, apesar de estar nos fazendo mal, Deus vai nos vindicar. Nós temos um dia em que Deus vai vindicar a justiça. Um dia Deus vai mudar essa história. Por isso que nós conseguimos vencer as tribulações e estarmos contentes hoje, porque há algo melhor, algo real para nós. Então, as 3 coisas são amor, fé e esperança. Paulo vai usar essa tríade, né, essas 3 palavras juntas, em várias das cartas deles. Em 1 Tessalonicenses, Paulo fala isso, fala que era um exemplo. E, diante da pressão externa, a igreja mantinha a fé, esperança e amor. Nessa segunda carta acontece um detalhe bem interessante quando nós começamos a estudar a segunda carta. Paulo fala que ainda ele recebeu notícia de que o amor deles estava firme. Ainda, apesar de tantas dificuldades, por tempo estando passando, a fé deles estava inabalável. Mas sabe que Paulo não cita na segunda carta? Ele não fala. Ele não fala da esperança. A esperança deles, que era uma coisa evidente para outras pessoas, agora já estava... o pessoal estava começando a ter dúvida. Ficamos para trás, então não dá para esperar algo. Eu tenho que correr atrás das minhas coisas. É interessante. Se tem algo que o inimigo das nossas almas quer, é destruir a nossa esperança. E é fácil de destruir a nossa esperança. Só olhar para o dia a dia que a gente leva.
por tantas possibilidades, para olhar para os nossos recursos, olhar para a nossa situação física, mental. Cada dia ela vai piorando. Olhar para o desenvolvimento da sociedade. Cada dia está mais difícil. O próprio Paulo ele escreveu, olha, tem de bom ânimo. O próprio Jesus falou, tem de bom ânimo. Os dias, basta cada dia o seu próprio mal. E Paulo falou assim, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis. Jesus falou, não se preocupe com o dia de amanhã. Então, é interessante que o evangelho genuíno, ele não engana, mas ele promove a esperança. E agora, com essa igreja aqui, já tinha pessoas sendo abaladas na esperança. Por quê? Alguns vinham falar uma coisa, algumas pessoas estavam exercendo influência sobre os irmãos daquela igreja. E aí eles ficaram meio desnorteados. Até surgiu, então, essa carta que alguém forjou e colocou a assinatura de Paulo. Esse vai ser um problema em todo o ministério de Paulo. Vai surgir muitas cartas enviadas para a igreja de inimigos de Paulo, tentando atrapalhar, prejudicar essas igrejas. Tirar a alegria de Paulo de ter visto o evangelho chegar na vida de pessoas, ter transformado essas vidas e começado uma vida muito bonita, uma vida de muita frutificação, e aí os inimigos de Deus vêm e forjam uma carta, e as pessoas, então, se sentiam enganadas. Boatos, histórias, narrativas a respeito de Paulo. Uma das cartas mais tristes que Paulo escreve, porque ele tem que se defender o ministério dele, é a carta de 2 Coríntios. Ali você vê lágrimas, porque de fora da igreja e dentro da igreja, muita gente estava inventando história, muitas coisas ridículas. E Paulo até usa com muita ironia, sarcasmo, mostrando o quanto essas pessoas estavam fazendo o papel do inimigo de Deus. Porque não era ele, Paulo, que estava sendo atacado. Era o próprio Deus, era o próprio Jesus, era a própria igreja de Deus. No texto hoje, então, já que havia uma carta, havia pessoas que estavam pregando, trazendo ideias, ou revelações, ou sonhos, tentando, assim, usar algum artifício para enganar as pessoas. Então, o texto que a gente vai ver hoje, de 2 Tessalonicenses, está errado de novo aqui, né? 2 Tessalonicenses, de 3 a 12. Né? E olha que eu conferi bastante. Né? Vai dizer o seguinte, o anticristo será manifestado após o arrebatamento. Vocês se lembram que a gente trabalhou sobre o grande e terrível dia do Senhor que os profetas falaram? Falaram que ia acontecer com a nação de Israel? E os apóstolos pregaram, a bendita esperança da igreja é que Deus não vai permitir que a sua igreja passe por esse tempo do dia do Senhor. E aqui essas cartas, essas conversas, revelamentos que surgiam ali para perturbar a igreja, estava trazendo a ideia de que o anticristo estava ali, que a tribulação, essas perseguições estavam acontecendo, então a ressurreição já tinha acontecido e eles estavam passando por tribulação. Não somente no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, nós temos sempre alguém que se levantava contra o povo de Deus. Antíoco Epifânio, Artaxerxes, vários homens, desde lá do faraó, sempre homens se levantaram contra o reino, contra o povo de Deus, fazendo muito mal. Somente no Novo Testamento, ali nós temos Herodes, nós temos os Césares, Ptolomeu Filadélfio, nós temos o general Tito, várias pessoas que produziam tragédias, perseguições com a igreja. Então a igreja sempre ela teve, será que já estamos naquela tribulação? Que era uma esperança da igreja, que Deus ia nos livrar disso, mas a gente está passando por isso. Então, os apóstolos tiveram que trabalhar com a igreja. Calma, gente. Essa
tribulação, esse dia do Senhor, não será para a igreja, mas vai ser de uma tal forma como nunca antes aconteceu. Porque as tribulações que estão acontecendo agora são promovidas pelos homens contra o povo de Deus. E o máximo que esses homens podem fazer é destruir o nosso corpo. Mas a grande tribulação, a ira, o dia do Senhor, o grande dia da ira do Senhor, será a tribulação provocada por Deus contra os iníquos, contra os incrédulos. E a igreja não vai estar lá. Então, nós vimos já em 1 Tessalonicenses que, para que isso aconteça, precisa sair a voz soar a voz do arcanjo, a trombeta soar, avisando a nação de Israel que Deus vai voltar a trabalhar com a nação de Israel, os mortos ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados, encontraremos com Cristo num evento fantástico lá, maravilhoso, e aí então se inicia o dia do Senhor. Essa é a cronologia que estamos esperando. E aqui Paulo, então, vai novamente trabalhar essa ideia. Veja aqui no versículo 3, voltando àquilo que a gente pregou um pouquinho domingo passado. Paulo vai falar que a questão principal é que, quando houver essa saída da igreja, quando os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, encontraremos com Cristo, isso vai inaugurar a grande tribulação. E um personagem notório dentro desse dia será o homem da iniquidade, o anticristo. Então, percebam, eles estão percebendo naquela época pessoas muito más lutando contra Deus, então eles achavam que essas pessoas eram. Há muito tempo atrás, quando na época que eu me converti, em 1977, 78, 80, se falava que o anticristo era o Papa, porque o Papa era um notório. Todo mundo respeitava ele tinha um poder. Ele falava, para a guerra, começa a guerra. Hoje, coitado, não apita nada. Não faz mais nada, é um boneco, é um enfeite. É uma religião sem impacto nenhum, sem autoridade nenhuma. Se um dia ele quiser, o pessoal vai dar risada na cara dele, se ele quiser tomar algum poder. E ele até, então, os papas agora, eles até evitam falar muita coisa, ou até concordam muito, para não serem tão rejeitados. Então, caiu por terra. Sempre teve a ideia de que alguém, um homem, vai tomar esse poder e será o anticristo. Então, Paulo fala, em 2 Tessalonicenses, versículo 3, capítulo 2, versículo 3, ele fala, ninguém de nenhum modo os engane. É aquilo que Paulo falou na mensagem passada. Nós temos que proteger a nossa mente. Nós temos que estar atentos, porque existe uma campanha, existe um movimento de sempre querer enganar aquelas pessoas que creem em Jesus. Então, Paulo fala, ninguém, de modo nenhum, de nenhuma forma, por carta, por espírito, por revelamento, por ser uma celebridade, não deve enganar, não deixe enganar. Então, a responsabilidade de eu ser enganado é minha. Não importa se é um pastor com terno brilhante, com voz assim angelical e com sucesso ministerial, ou qualquer uma pessoa que é rica, que faz várias coisas, não importa. Eu sou responsável, eu não devo me deixar enganar. Paulo fala, ninguém de nenhum modo os engane, porque esse dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Nós vimos no domingo passado que essa palavra apostasia, ela significa retirada, ou talvez até rebelião também. Mas como é a primeira carta de Paulo, Paulo ainda não tinha definido alguns termos que ele vai, ao longo do tempo das suas cartas, vai começar a especificar mais, porque ao mencionar essas palavras, era comum, era natural. Mas, ao longo do tempo, as pessoas ficavam em dúvida, então Paulo acrescentava mais detalhes. Por exemplo, essa palavra aí, ela foi trazida para a nossa linguagem, que é uma palavra que nós não temos no nosso vocabulário. Nós temos a palavra saída. Por exemplo, a palavra batismo. O que significa a palavra batismo?
Não existe no português essa palavra originalmente no batismo. Nós trouxemos daquela época, do grego. Mas a palavra batismo, quando eles falavam, eu vou batizar, eles estavam falando o quê? Eu vou mergulhar na água. Só que por ser uma prática dos cristãos mergulharem outros na água, e a palavra usada no grego na época era batismo, nós pegamos essa palavra do grego e trouxemos para o português. Isso se chama transliteração. A mesma coisa acontece com a apostasia. Porque ela é uma palavra recorrente, várias vezes. Ela começa aqui em Tessalonicenses, depois ela vai aparecer várias vezes no Novo Testamento, que a palavra em si é saída. Por exemplo, nós vamos apostatar hoje. Quando? Que momento? Quando terminar o culto. Nós vamos arrumar aqui, empilhar as cadeiras, o nosso servo lá vai passar aqui, limpar o carpete, vamos guardar o som, vamos bater um pouquinho de papo, e daí nós vamos abrir a porta, sair, quem vai fechar a porta, sair por essa porta, e nós vamos apostatar. Saída. As pessoas falavam essa palavra normalmente. Perguntava, quando se apostatou de tal cidade? Apostatei tal dia. Significava literalmente, simplesmente, saída. Depois de um tempo, foi acrescentado na linguagem do Novo Testamento uma palavra, saída da fé. E como naquela época eles falaram apostasia, isso era uma coisa assim, que muitas pessoas saíam da fé, saíam da fé, saíam da fé. Então os tradutores começaram a usar essa palavra apostatar. E veio para a nossa linguagem. E aí, quando a gente pensa em apostasia, nós já ligamos a apostasia com a apostasia da fé. Mas você repare na sua Bíblia, todas as vezes quando tem alguém abandonando, ou se enfraquecendo, ou não querendo mais seguir a fé, crer em Cristo, vai aparecer apostasia da fé. Se a palavra apostasia ela já significava apostasia da fé, não precisava ter colocar, então, da fé. Já era entendido. Então, quando Paulo ele fala aqui, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a saída. Saída do quê? Então, Paulo é uma grande, para mim, 99% da possibilidade aqui, Paulo está se referindo àquilo que ele falou em 1 Tessalonicenses. Que tocar da trombeta, a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e sairão. Então, essa palavra pode estar se referindo a essa saída da igreja. Então, a igreja sairá. E com a saída da igreja, o que vai acontecer? Será revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Nós vamos entender dentro do contexto que essa saída da igreja, ela quase que produz essa situação desse homem ser revelado. 2 vezes acontece no Novo Testamento usar esse termo aqui, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, em primeiro lugar, não será uma força, um poder, um agrupamento de pessoas, uma entidade, não, será um homem. Uma pessoa, que ele é tido aqui como o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, mostra a natureza dele e o destino dele. Sabe para quem foi usado esse termo no Novo Testamento? Também para Judas. Aquele que estava junto com Jesus, mas a sua mente estava totalmente avessa, ele estava trabalhando contra o projeto de Deus. Estava junto, ele roubava, ele cuidava do dinheiro, ele roubava. E diante daquela mulher que derramou o perfume nos pés de Jesus, ele dá até uma proposta, olha, se vendesse aí, podia dar para um monte de gente. Então é aquela pessoa que quer usar as coisas de Deus para os seus próprios interesses. Na época, os discípulos embarcaram naquela conversa fiada de Judas. Os discípulos até refletiram, poxa, Judas está certo.
É isso mesmo, que desperdício. Depois de um tempo, os discípulos entenderam que ele falava isso porque ele era ladrão. Então, esse homem da iniquidade, tanto Judas, ele foi dissimulado. E no caso Judas, ele acompanhou todo o ministério de Jesus, esteve com os apóstolos, e ali, naquela santa ceia, na ceia ali que Jesus providenciou, quando Jesus fala que um deles trairá, os discípulos ficam perguntando, quem, eu? Tal. Aí Jesus fala, olha, quem pega o bocado de pão e molha no vinho aqui, junto. E os discípulos não estavam conseguindo, tão perturbados que eles estavam, e aí Jesus chega para ele e fala, o que tem que fazer, faze-o logo. E aí ele sai. O que os discípulos entenderam? Que ele tinha saído para comprar pão para os pobres. Essa era uma coisa normal daquela época. As pessoas na festa da Páscoa faziam as suas ceias, as ceias da Páscoa, e aí saíam ou para dar algum alimento que já tinham para essas pessoas pobres que não tinham nenhuma condição. Aquelas pessoas ficavam no tanque de Siloé, os mendigos, os paralíticos, não tinham recurso, então eles davam para eles também terem um pouquinho de privilégio de celebrar. Ou comprar material e dar para essas pessoas. E os discípulos, quando viram aquilo, Judas saindo ali, falaram, olha que cara legal, Jesus Cristo deu uma ordem para ele, ele obedeceu, e ele vai ajudar essas pessoas. Que cara privilegiado. Então, uma das coisas que a gente percebe, que esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, esse uso que a Bíblia fala para esse homem e também para Judas, mostra que eles conhecem muito bem, sabem muito a respeito de Deus, de como funcionam as coisas com Deus, são dissimulados, e a gente vai ver dentro do texto uma das características que eles conseguem enganar muito bem. São excelentes entendedores da sociedade e do coração humano. Paulo, então, vai dizer aqui uma lista das características, uma descrição. O que eu gosto de fazer, eu me empolgo quando a gente canta louvores a respeito de Jesus, daquilo que Deus é, e quando a mensagem fala do caráter, do amor, da bondade, do sacrifício, da graça, da misericórdia. Agora, tem alguns momentos que a gente precisa olhar para alguns textos que vai falar do maligno. Tem pessoas que não gostam, falam, não, a gente não deve falar sobre o diabo, mas Jesus falou muito sobre ele. E o texto hoje vai falar sobre isso. Mas, no final, eu gostaria que vocês talvez tivessem o mesmo sentimento que eu tive quando estudei esse texto. O texto é pesado. O texto vai falar sobre o mal, como ele opera, sobre filho da iniquidade, o destino dele. Mas o texto, a forma com que Paulo escreve, ele vai querer que o nosso coração produza algo fantástico. Paulo está escrevendo para isso. Vamos ver? Olha o que Paulo fala. O qual, isto é, esse homem da iniquidade, ele é um autopromoter. É um cara que se autopromove. Mas não é essa autopromoção que nós temos hoje, né? Curta aqui para mim ganhar tantos likes. E a pessoa faz até faz um videozinho lá, tal, você assiste, e aí ele fala assim, curte para ver a sequência. É uma pegadinha, eles pegam a gente. Mas ele quer ser promovido e coloca lá não sei quantos K, né, que eu descobri que não era quilômetro, era quantidade, milhões, né, de views, de seguidores. Então as pessoas estão em busca dessa promoção. Agora esse homem aqui, ele tem um nível de autopromoção que ultrapassa qualquer coisa que a gente vê nos nossos dias. Paulo fala o seguinte, o qual esse homem se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. Ele não oferece uma outra religião concorrente. Ele se levanta, ele se opõe. Ele vem contra. Ele não monta o esqueminha dele e tenta ganhar seguidores. Não, ele se levanta para destruir, para falar mal, para destruir toda a harmonia, toda a fama, toda a credibilidade. Então ele ataca as reputações de tudo e de todos que têm relação com Deus.
Não sei se vocês já estão vendo isso. Pessoas que servem a Deus, são ministérios de Deus, quanto estão sendo atacados. Reputações estão sendo destruídas com narrativas, com mentiras. Isso pertence a essa idealização. E esse cara um dia vai se levantar e de uma forma tão contundente, tão rápida, em pouco tempo, ele vai fazer com que todo mundo que vive rejeite, persiga, ou tenta destruir, se oponha e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a Deus, ou é instrumento de adoração a Deus. Então imagine na sua cabeça o que poderia ser isso. Reuniões, lugares, pessoas que são servos de Deus, que adoram a Deus, que levam outras pessoas a adorar a Deus, ou serão difamadas ou até proibidas de exercer esse tipo de ministério. Nós já estamos vendo ações a respeito dessa mentalidade global. E, além dele se opor e se levantar, então tomar ações, ele chega a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando como se fosse o próprio Deus. Esta é o cara que clama para si a adoração. E ele é convincente. Porque nós temos muitas pessoas que são pretensiosas. Eu sou o cara, assim, tal, mas a gente nem dá bola. Ele não acredita. Muitos, tem o Henri Cristo, né, no Brasil, lá, coitado. Tem as suas seguidoras, as suas freirinhas lá que seguem ele. Tal. Você fala, parece mais uma piada, né, uma comédia. Você fala, que dó. Aqui não é alguém assim. É alguém que consegue resultados. Então, ele tem essa autopromoção. Uma coisa que nós podemos ver aqui é essa comparação entre o nosso Deus Jesus com esse cara. Esse cara vem da terra, é um homem, se levanta, se autopromovendo. Jesus, ao contrário, ele é Deus e ele vem, ele age, ele não se promovia. Ele não buscava a glória aquela dele. Ele fala, se eu busco a glória que é minha, para mim, eu estarei pecando. E em nenhum momento ele pecou. Ele era adorado, mas por aquilo que ele era. As pessoas reconheciam, tu és o filho de Davi. Viam evidências de que ele era Deus, mas ele não se autopromovia. Pelo contrário, os próprios irmãos, os próprios apóstolos queriam que ele, com aquele poder, aquela capacidade, aquela linguagem, aquele ensino, se autopromovesse. Mas ele falava, o Pai é que me glorificará. O anticristo é o contrário. Ele se autopromove e se assenta. Ele se apresenta como se fosse o próprio Deus. Nós já vemos muitas pessoas pretensiosas, têm seus seguidores. Mas o que acontecerá com esse cara? Versículo 5. Paulo fala, vocês não lembram que eu costumava dizer essas coisas? Então, quando Paulo teve com os Tessalonicenses nas 5 semanas, Paulo tinha falado a respeito disso. Que esse é o espírito do homem da iniquidade. E dentro de algumas igrejas, e até João vai criticar uma das igrejas, tal de Diótrefes, que ele se levantou no meio da igreja e queria ser o cara, o papa, o dono da igreja. E João vai dar uma bordoada nesse cara, e nenhum dos apóstolos, isto é, eles aprenderam com Jesus, porque no coração deles também, um queria ser maior. Até uma mãe de 2 apóstolos chegaram para Jesus, dá para dar um jeitinho de um ficar à direita, outro à esquerda? Quando Jesus estava se despedindo, os apóstolos, os discípulos olharam para João e falaram assim, e ele, o que vai acontecer com ele? Aí Jesus fala, não compete a você saber dessas coisas. E o que aconteceu com João, a gente sabe, né? O Júlio também pregou isso. Ele foi feito um cozido, né? Um tanque de óleo fervente, jogaram João, e ele sobreviveu àquilo. Então, os discípulos, eles aprenderam que o maior no reino dos céus é aquele que se faz menor. Mas essa manifestação, então, Paulo fala, olha, vocês não lembram que eu costumava dizer essas coisas quando ainda estava com vocês?
dessa intenção de alguém tomar o lugar de Deus, se colocar no lugar de Cristo. E Paulo fala no versículo 16, e agora, então eu falava isso para vocês, e agora vocês sabem o que detém eles, esse homem. Isto é, esse homem que se levanta e até o ponto de se assentar no lugar de Deus, tem algo que detém ele para fazer isso, por enquanto. Paulo fala, por enquanto, até esse momento que nós estamos vivendo, e até o momento que Deus designar, alguma coisa detém, ou alguém detém a atuação dele. Ele quer essa intenção de que um homem gostaria de fazer tudo isso que está escrito aqui. Ele quer, mas tem alguma coisa que é uma barreira, que impede ele. Então, é a mesma coisa que um pitbull dentro de uma jaula, pronto para arrebentar. Então, imagine como esse ser aqui, essa mentalidade está esperneando. Nós vemos hoje como esse espírito, essa mentalidade das coisas contra Deus estão esperneando. Por quê? Estão como se fosse dentro de uma jaula. Ainda há algo que os impede, que os detém. E detém esse surgimento dessa pessoa. E Paulo fala assim, para que ele seja revelado a seu tempo. A palavra aqui é cronos, isto é, no momento ideal. Alguém está detendo ele, mas no momento de Deus, no momento que Deus quer, ele será revelado. Então não é uma circunstância, e aí Deus está como corpo de bombeiro tentando segurar as pontas. Não, Deus fala, eu vou deter ele até esse momento. Aí Deus abre a porta da jaula do pitbull. Então tem algo que detém, e ele vai ser manifestado segundo Deus. A única pessoa que tem todo o poder para deter todo o maligno é a pessoa de Deus. É o único que tem esse poder. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus provou, quando esteve aqui, que os demônios não tinham chance com ele, não. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, se você começa a ler do começo ao fim, parece que Jesus está num ringue e tem uma fila de demônios que vem, até uma legião, de repente, entraram todos juntos, e entra e chega lá, pá, 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 pum, outro, pá, é um atrás do outro. Se você espremer o livro de Marcos, vai sair demônio para tudo quanto é lado. Marcos prova. E o centurião provou, creu, ele verdadeiramente é filho de Deus. Então, quem tem esse poder para deter é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, ao mesmo tempo, essa é uma coisa fantástica em Deus, ele compartilha a sua soberania, ele transfere de forma mediada a sua soberania. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e principalmente na pessoa de Jesus, criou o universo, criou os céus e a terra, criou o planeta Terra, e criou Adão. E o que Deus fez com Adão? Deu uma soberania mediada, domine sobre todas as coisas. Depois Deus escolhe Abraão, dá uma soberania mediada. Por causa da sua descendência, eu abençoarei todas as nações da terra. Depois criou a nação de Israel. E através da nação de Israel, os povos conheceram tudo a respeito de Deus. Depois veio Jesus, chamou os discípulos. E através dos discípulos, Deus revelou a sua vontade, a verdade, o Evangelho, e estabeleceu a igreja, e deu à igreja a soberania mediada para transmitir a palavra, a verdade. Então, são instrumentos que, pela graça, pela misericórdia de Deus, Deus chama, capacita e usa para os seus propósitos. Então, apesar de que a única pessoa, que é a Trindade, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem o poder para deter, Deus aqui pode, e que nós vamos talvez entender isso, ele usar instrumento deles. Olha só que talvez vocês vão entender. E agora vocês sabem que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo,
porque o mistério da iniquidade já opera. Desde aquela época de Paulo, já esse mistério, isto é, essa força maligna de querer contra Deus, de querer se assentar no trono de Deus. Se lembra da Herodes contra Tiago? Ele matou Tiago, e aí estava vestindo uma roupa carnavalesca, bateu o sol refletiu, e ele falou com uma voz imponente, e as pessoas diziam, fala como se fosse voz de Deus. Na mesma hora, um verme, uma doença, o matou naquele instante, porque ele não glorificou a Deus. E também por causa do que ele tinha feito com o servo de Deus, matando Tiago com a espada. Esse mistério da iniquidade, essa tentativa de destruir, de acabar com tudo, já opera desde aquela época, e em alguns momentos de forma muito mais forte. Nós tivemos alguns anos atrás, e era constante, a morte de cristãos nesses países islâmicos, sempre degolados. Tem alguns países que todo dia morrem cristãos, só por serem cristãos, por crerem em Jesus. Então, esse mistério da iniquidade, essa força maligna que é contra Deus, ataca aquilo que tem a ver com Deus, porque eles não conseguem alcançar, não conseguem brigar com Deus. Então, esse mistério já opera, e esse mistério aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então, Paulo fala, ó, na nossa época aqui, esse mistério já opera, já é atuante. Mas agir na pessoa configurada desse homem da iniquidade, que vai tomar essa liderança e vai ser notório, e vai conseguir realizar todas as coisas durante a tribulação, essa personificação num homem, ela vai acontecer quando for afastado aquele que o detém. Deus pode ser afastado, o Pai pode ser afastado, Jesus pode ser afastado, o Espírito Santo pode ser afastado? Não. Eles são onipresentes, oniscientes, onipotentes. Eles não podem. Na minha perspectiva, essa ideia de afastado é a mesma ideia lá da palavra apostasia. Isto é, quando acontecer a apostasia, o instrumento de Deus para glorificar a Deus, para o uso de Deus aqui é a igreja, ela será afastada, então liberará a ação desse homem. Alguns falam, então, não, é o Espírito Santo que vai com a igreja. Sim, a igreja tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está na igreja e além da igreja, porque é Deus e é onisciente, onipresente, onipotente. E o Espírito Santo vai ficar aqui. A igreja vai, sendo usada pelo Espírito Santo também, mas o Espírito Santo vai ficar aqui. Por quê? Porque durante a tribulação muita gente vai se converter. 2 homens, que talvez seja Moisés e Elias, mesmo jeitão deles, vão estar pregando contra o anticristo. E ninguém vai conseguir matar eles. Até que vai chegar um momento que o anticristo vai conseguir matar e vai expor eles em praça pública. E eles vão ser ressuscitados. Então, imagina o desespero da sociedade. Porque na hora que o anticristo conseguir matar, vai dar a ideia, poxa, esse cara, então, é o cara. Só que daí eles ressuscitam. 12 mil jovens judeus de cada tribo, totalizando 144 mil judeus, jovens judeus, que não se casaram, não tocaram jovens, são virgens, eles vão proclamar o reino de Deus durante esses 7 anos, sobre toda a terra. Não é o evangelho que nós estamos pregando, é o reino de Deus. Isto é, em breve Deus vai implantar o reino. É o reino da graça, que nós vamos estar lá com Deus. Mas é a pregação dos judeus. Ao mesmo tempo que vai estar caindo os 7 selos, as taças, os cálices, né, as trombetas, as pragas, tudo aqui na terra, ao mesmo tempo Deus, com o Espírito Santo, vai estar trazendo graça. Só que, quando uma pessoa ouve esse evangelho, é convencida pelo Espírito Santo e crer no Espírito Santo, ela não vai aceitar a marca da besta que o anticristo vai promover. Consequentemente, ela vai ser cancelada da sociedade. Ela não vai poder comprar nem vender.
E, muitas vezes, até o filho vai denunciar o pai vai denunciar o filho, que ainda crê. Crer não vai ser mais com liberdade. E essas pessoas vão pagar com a própria vida. Haverá uma perseguição contra tudo e contra todo, contra objeto de culto. É aquilo que o texto já falou. Ele vai se levantar, ele vai se opor e se levantar contra tudo isso. O Espírito Santo vai convencer, as pessoas vão crer, e muita gente vai morrer por causa disso. Em Apocalipse, essas vidas vão chegar diante do altar e vão clamar a Deus por vingança. Por que Deus está permitindo que isso aconteça aqui na Terra? Até que no final há a segunda parte da volta de Cristo, e agora salvando os judeus. Então, o termo aqui, versículo 7, porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. O único que consegue deter é Deus. E aí, quando Deus afasta a sua igreja, Ele está afastando o seu instrumento, que ainda é um baluarte da moral, é um baluarte que segura o maligno. Não dá para entender isso. Mas a presença da igreja aqui na terra ainda é um obstáculo para a maldade se dissipar. A gente fala, como assim? Olha para a minha vida. Eu pratico mal, eu penso mal, eu peco. Como que eu sou um baluarte? É porque o Espírito Santo está em nós. Nós não entendemos essa questão mística. É a ideia da luz. Aonde tem trevas, se a luz chega ali, por mais fraca que ela seja, ela clareia. Tem um pastor que eu conheço ele, trabalhei um tempo com ele, e quando o seminário Palavra da Vida, ele ia 10 quilômetros fora da cidade, era uma rua de terra. E tinha dias, por causa que estava meio nublado, ficava como as noites, tinha noites, que por causa de quando fica nublado, as noites são iguais ao Japão. As noites aqui são escuras. E lá não tinha lâmpada. Então, se você conhecesse a estrada, você conseguia caminhar. Aqui tem uma curvinha, aqui tem um buraco. Então, você ia tentando adivinhar e ia tateando. Ia com muito cuidado. E naquele que nós chamamos de breu, né, aquela escuridão, ele conhecia algumas casas que tinham uma luzinha. E ele ia naquela estrada em direção àquela pequenininha, mas era suficiente para dar direção para ele. Apesar de nós não termos aquela vida, e nós temos até muitas vezes vergonha daquilo que nós somos diante de Deus, ainda assim, nós somos luz no meio das trevas. E quando isso for removido, as trevas dominarão totalmente. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado, e com isso dando toda a liberdade àquele que o detém. Versículo 8. Se a história terminasse no versículo 7, já acabou tudo. Algumas vezes a gente assiste em filmes, né, que você está lá, aquela luta, assim, de repente, pá, acabou. Saiu o que detém. Agora a maldade avança. E agora? Que tristeza. Mas o versículo 8 vem em seguida. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, o que detém será afastado. Então é revelado o iníquo, ele aparece assim, fantasticamente, e aí o Senhor Jesus matará com o sopro, sem nenhum esforço da sua boca, e destruirá pela presença da sua vinda. Aqui, pela manifestação da sua vinda, o mais importante para Paulo não é tanto que Jesus vai vindo, e destrói. Não, Jesus se manifesta, ele passa a ser, e ao estar ali, ele destrói aquilo que é trevas. É o sopro da sua boca, ele não vai convocar
no octógono para ter uma luta aí, um desafio. Não. Ele existindo, ele estando ali, é destruído. Agora, vocês perceberam? No versículo 7 fala assim, que será afastado aquele que o detém, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sobre sua boca. Entre essa revelação do iníquo, até essa destruição dele por Jesus Cristo, haverá 7 anos. Só que Paulo aqui está tipo uma sanfona, ele está resumindo, abrindo, resumindo, fechando e abrindo, fechando e abrindo. Então ele está falando, esse cara que será manifestado porque a igreja sai, ele será revelado, mas ele será destruído. Apesar de muita coisa, muito estrago ele fizer. Por isso que ele é o filho da perdição, isto é, ele é o homem da iniquidade e está destinado à perdição. Esse é o destino. É uma coisa interessante isso que a Bíblia fala. Nós somos salvos na hora que cremos em Cristo. E Paulo fala lá em Efésios, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E estamos assentados em regiões celestiais. Espera aí, eu sou salvo e já estou assentado? Sim, mas entre eu estar assentado vai acontecer muitas coisas. Mas é tão evidente, é tão claro, tão factual, isso vai acontecer. Então ele se revela, será destruído. Apesar de ainda ter coisas para acontecer, que parece que ele é invencível. E olha só, então, na vida dele, ele está destinado para esse confronto e ser destruído. Agora, Paulo vai abrir a sanfona. Vai mostrar para nós o que ele fará. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo, então ele volta para trás. O aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. Quem está empoderando esse ser? É Satanás. Essa ideia de se assentar no lugar de Deus, ser o estrelinha, a origem disso começou lá no coração desse ser angelical, que teve o apelido depois de Satanás. Então esse homem vai ser um instrumento dele. E o aparecimento do iníquo, depois que a igreja sai, então ele não é mais detido, a jaula se abre e o pitbull sai, ele sai com toda a energia e a inteligência e a capacidade espiritual, moral de Satanás. Então ele sai com essa segunda ação de Satanás, esse empoderamento, com todo poder, sinais e prodígios de mentira. Essa é uma característica de Satanás. Ele engana. E ele vai levar esse homem a ser uma celebridade para toda a humanidade. Com toda a capacidade, com toda a lábia, com toda a inteligência, com prodígios, enganando. E a humanidade, o ser humano, ele tem um problema muito sério. Ele tem um desejo muito grande e ele mostra esse desejo. É a ideia, me engana, que eu gosto. Por isso que é muito fácil você falar uma mentira e a pessoa acreditar nessa mentira, por mais absurda que seja, do que você falar a verdade óbvia, provar com os fatos, com documentos, e a pessoa não consegue acreditar. Porque a nossa natureza pecaminosa tem esse anseio, me engana que eu gosto. Quantas pessoas inteligentes acreditam em duendes? E colocam pirâmides. E fazem algumas coisas estranhas, absurdas, que falam, caramba, nem uma criancinha, um bebê teria capacidade tão pequena, nem um passarinho. Salomão fala que em vão se arma a armadilha diante de um pássaro. Você fala, o que é isso? Essa é uma regra. Se um dia você for caçar passarinhos, sabe aquela arapuca, ou coloca visgo, assim, que é uma colinha num pedacinho de madeira, da árvore, do galinho da árvore? Você não deve fazer isso, sabe quando? Vai ser inútil você fazer isso quando o passarinho estiver vendo.
quando o passarinho estiver vendo, você armar a pouco, ele não vai entrar. Por mais que você coloque aquela quirera, as migalhas de milho ali, esse passarinho que viu, ele não entra. Qual o tamanho do cérebro de um passarinho? Salomão está falando, e depois ele continua, porém, certos indivíduos, eles criam armadilhas para si mesmos. Eles pagam fortunas para assistirem pessoas levando eles ao engano, à mentira. Olha a quantidade de coaches que tem aí, que ensinam cada absurdo, e o cara paga para esses caras dirigirem a vida deles e vão à falência moral, espiritual, mas querem. É o que Salomão está falando, eles têm um cérebro menor do que um passarinho. Agora, imagine esse homem aqui, empoderado por Satanás. Nós temos um texto que fala assim, a ideia é que se Deus não impedisse, se Deus não atuasse, esse ser aqui enganaria até quem? Os escolhidos. Não é algo para se brincar. Versículo 10. Ele será um influencer maligno e com todo engano de justiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, o que Paulo está falando, olha, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e além dos prodígios, sinais e mentira, e com todo engano, sutileza, lógicas, raciocínios, filosofias. Então, com todo engano de injustiça, isso não tem nada a ver com Deus, aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que Paulo está falando aqui? É que tem algumas pessoas que elas se tornam mais suscetíveis a isso. Elas se tornam uma presa fácil. E é o próprio Deus que tira aquelas proteções que todo ser humano, apesar de incrédulo, ainda tem. Não sei se vocês sabiam, mas mesmo a pessoa que não crê em Deus, ela tem algumas proteções morais. Mas quando essa pessoa ela vira as costas para Deus, ela não quer saber, ela rejeita, ela vai recebendo uma certa disciplina, um certo desconforto, ela vai vendo que esse caminho que ela está seguindo não está dando certo. Ela começa a sentir na própria carne, na própria mente, na própria vida, que tem alguma coisa, a culpa, mas em vez dela voltar, o Silvio pregou sobre a casa na areia. O cara constrói a casa na areia e a casa cai. Aí então se espera que esse cara fale, puxa, que besteira que eu fiz. É o louco. Mas ele pode se tornar escarnecedor, porque ele vai falar, eu construí, deu errado, mas eu vou construir de novo. Então é aquela pessoa que tem uma proteção natural, igual um animal tem. Um animal ele se assusta, ele corre, ele tem esses medos assim, mas ela insiste em se aventurar em fazer o que é errado. E pessoas são usadas para divertir, mas ela fala, não, eu não quero saber, eu vou fazer porque eu quero saber, eu sou dono do meu nariz. E ele vai, recebe algum desconforto, mas ainda não quer voltar para trás, ele vai mais um pouquinho, ele vai mais um pouquinho. Então, essas proteções morais que a pessoa tem, o próprio Deus começa a remover. No capítulo 1 de Romanos, Paulo fala assim, e eles abandonando o uso natural da vida, se entregar a paixões, a atos libidinosos, e aí, quando eles abandonam isso, eles querem quebrar, sabe aquela pessoa que está querendo arrebentar o portão, Deus diz, tá bom, espera aí, calma, eu vou abrir, e Deus abre. 3 vezes no capítulo 1 de Romanos, Paulo escreve assim, por isso Deus os entregou, por isso Deus os entregou, por isso Deus os entregou. E aí, para receber em si próprio o castigo, a punição das escolhas. O próprio pecado, o próprio caminho,
vai ser o incômodo, a tristeza deles. E Deus, até com o incrédulo, quer evitar isso. Imagine um crente caminhando desse lado. E aí, olha só o versículo 10. E com todo engano de justiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Esse camarada, esse homem da iniquidade, ele vai ter um sucesso enorme, sabe com quem? Com aqueles que tiveram contato com a verdade, talvez pertenceram a uma família cristã, talvez até frequentaram uma igreja, talvez até cantaram no louvor de uma igreja, talvez até foram missionários, talvez até foram pastores, casados com cônjuge cristão, trabalharam talvez em algum ministério. Então, aquele nível de iluminação, não de salvação, mas aquele nível de iluminação, de aperitivos a respeito da verdade, mas diante desse sabor que sentiram, eles falaram, eu não quero isso para a minha vida, eu quero ter liberdade. Então, veja o que o texto fala. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Tiveram um contato enorme com a verdade, com a luz da verdade, mas eles não quiseram, não acolheram, não receberam na vida deles a verdade. E aí, quando aparece esse homem da iniquidade, essas pessoas, elas vão ser presa fácil. Até que enfim eu achei aquilo que eu queria para a minha vida. E, gente, é o próprio Deus removendo o juízo dessa pessoa. As condições de avaliação do que é certo e o que é errado. Porque elas rejeitaram. Deus falando com ela, eu não quero saber, me deixa em paz. Tá bom. Elas perdem a capacidade de avaliação, não conseguem. Se o ser humano já tem essa ideia, me engana que eu gosto, essas pessoas, elas vão ser os promotores desse influencer maligno. Não sei se você já viu, eu não gosto muito de... Falam tanto de influencer, mas de vez em quando aparece um lá, eu nem sei quem que é, e aí você vê lá milhões lá de seguidores, e eu olho que o cara... Hã? Seguindo isso daí? E a pessoa ganhando uma fortuna para falar abobrinha. Não tem nada de bonito, nem fisicamente, nem no linguajar, nem na expressão. Você fala, caramba, e dá uma vontade, eu também vou ser. Né? Dá vontade, né? Se isso daí passa e aceita e ganha, aí vem aquela velha natureza querendo também invejar. Mas por quê? E eles, por causa desse sucesso, caminham cada vez mais para a perdição. E aí se tornam presa fácil. Vão ser os promoters, né, desse anticristo aqui. Versículo, por causa que eles rejeitaram a verdade, não abraçaram para serem salvos. Olha só o que o versículo 11 fala. E por esse motivo que Deus envia para essas pessoas a operação do erro. Parece que o próprio Deus pega esse anticristo e fala, tem esse pessoal, ou traz eles para ouvir Jesus, esse anticristo. Eles rejeitaram, então eles perdem a capacidade para saber o que é certo, o que é errado, o que é ficção, o que é mentira. Não consegue mais. Não sei se você já conheceu uma pessoa que teve tantas oportunidades e rejeitou, e você tenta falar a verdade. Não faz lógica para a cabeça dela. A cabeça dela não consegue mais raciocinar em mais nada. Sempre tem alguma coisa assim, e é perigoso até te machucar. Então, por esse motivo, por terem aceito esse engano desse anticristo, e por terem tido muito contato com a verdade, mas não quiseram ser salvos, é por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro. Então, vejam aqui que a grande tribulação, ela é o julgamento de Deus sobre a terra, e uma das coisas que Deus vai julgar o homem é permitindo com que esse anticristo venha e engane a humanidade. Porque até agora Deus está tentando laçar o homem perdido com laços de amor, usando a igreja. Mas vai chegar um momento que Deus tira a igreja e Ele vai dar toda a liberdade para o anticristo
seduzir, enganar essas pessoas. É por esse motivo que Deus envia a operação do erro, para darem crédito à mentira. Nós já temos experimentado algumas coisas, principalmente em questão de política, né? Quando a pessoa rejeita muito a verdade, só a narrativa, daqui a pouco ela começa a acreditar nos negócios. Tá bom, né? E se você discutir, não vale a pena. Não vai. Quando a pessoa chega num certo nível, a mente que a Bíblia fala está embotada, né? Cauterizada. Não consegue mais ter senso para voltar à verdade. Então, é por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Aqui, esse tipo de grupo aqui, não é aquela pessoa simples, que mora lá num sítiozinho, que não tem muito contato com a população. Não é isso. É uma pessoa que foi iluminada, tiveram contato, ou pertenceram a uma família, tudo aquilo que eu falei, mas rejeitou. E, além de rejeitar, ele teve prazer, essa pessoa teve prazer na injustiça, na prática, em definir a sua vida, delinear na sua vida com as coisas que são abomináveis diante de Deus. Então, essas pessoas serão presas fáceis, e para essas pessoas Deus vai enviar a operação do erro, para eles darem crédito à mentira. E vão se alegrar com isso. O que nós vimos hoje? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 12. Né? Nós vimos a natureza desse anticristo. Nós vimos o destino dele. Nós vimos que ele procura a autopromoção, ele será manifestado no tempo próprio, no tempo designado por Deus, no tempo que algo será afastado, e a única pessoa que tem autoridade e poder para isso é Deus, e ele pode, então, a igreja poderá ser instrumento. É possível, então, que seja a igreja, esse afastamento da igreja que vai dar essa liberdade. Ele tem um empoderamento, que é pelo poder de Satanás. Ele vai ser um influencer maligno, e as pessoas que abandonaram, rejeitaram a verdade, tiveram prazer na injustiça, vão ser presas fáceis. O Fabiano não está aqui, mas essa frase aqui era para o Fabiano. Mas acho que ele vai assistir a mensagem, então. Será que essa frase aqui representa a mensagem de hoje? O anticristo aparecerá com o desaparecimento daquele que agora o detém. E quando Jesus aparecer, ele fará o anticristo desaparecer. Tranquilo? Deu nó aí? Eu tentei ler depois, eu acho que está certo isso aí, não sei. O anticristo aparecerá, ok. O mistério da iniquidade já opera, essa intenção que o mundo jaz no maligno já existe. Mas ele vai aparecer com o desaparecimento. Então, está detendo ele, com o desaparecimento daquele que agora o detém, que é o próprio Deus, mas através do instrumento que Deus está usando, que é a igreja. E quando Jesus aparecer, ele fará o anticristo desaparecer. Então, por isso que ele é filho da destruição. Isto é, ele nasceu para um fim. Ele nasceu com uma direção. Vai causar transtorno, vai causar problemas, mas ele tem um fim. E o fim é ser destruído com o sopro da boca de Jesus. Você lembra no começo da mensagem eu falei assim que eu não gosto de falar sobre... Parece que a gente está falando mal de alguém, né? A gente não gosta mais de fazer isso. Antes a gente tinha muito prazer nisso, mas ao longo do tempo a gente vai... Mesmo falando aqui do anticristo, né? É uma coisa muito negativa. Mas o que sobra de bom, assim? Por que essa mensagem Paulo escreveu e ele percebeu que os irmãos estavam perdendo a esperança? Você lembra? A fé e o amor estava legal, mas agora na terceira carta a esperança está um pouco complicada. Então por que Paulo fala sobre o anticristo? O que ele está querendo? Ele está querendo promover a esperança. Mas a esperança falando do maligno? Como que Paulo promove a esperança usando esse texto aqui, fazendo isso? Confrontando, né, que pode ser que algumas pessoas
Confrontando a fé. Pode ser que algumas pessoas estão tendo oportunidade de crer em Jesus e estão vacilando, não estão se apropriando de salvação. Mas, que mais? Por que essa mensagem, esse texto de Paulo, com referência à esperança, Paulo quer restaurar a esperança falando de momentos terríveis, tristes, malignos? Como ele faz isso? O que vocês perceberam aqui? Como? Justamente. Apesar de falar disso, a gente não quer falar, gente, o negócio vai ficar feio. Não, o pessoal vai ficar tudo bem e tal. Aí a gente fala, na hora ele se vira lá. Paulo fala, o negócio aqui vai ficar feio, só que isso pertence ao dia do Senhor. E apesar desse homem surgir com todo o poder de engano, fala, nossa, mas como? Como Deus permite isso? Deus vai dar liberdade para ele. Mas aquela pessoa que você depositou a sua salvação, a sua fé, o seu tesouro, ele vai aparecer, se manifestar. E só aparecendo, ele já destrói esse mal. A grande esperança que fica conosco aqui não importa que tipo de situação que se levante, que nos assuste. Essa situação aqui, segundo a minha perspectiva, a minha fé, a igreja não passará. Outros irmãos sérios falam que a igreja vai entrar nessa época. Independente dessa circunstância, o que Paulo nos ensina aqui não importa o levantamento do mal, não importa a situação mais terrível que se levante, a garantia que nós temos é que Jesus irá aparecer e vai destruir todo o mal. Inclusive, na minha vida, Ele vai remover o mal que ainda resta em mim. Então, o que Paulo quer fazer com esses irmãos fica numa nice, fica tranquilo. Aumente a sua esperança, alimente ela, cresça. Porque esse Jesus que o salvou é o mesmo que virá. E quando o mal se levantar com toda a sua potência, empoderado por Satanás, Jesus Cristo vai aparecer e com o sopro de sua boca fará desaparecer. Nós sabemos toda a história, como que vários detalhes que vão acontecer. Esse maligno, esse homem, filho da iniquidade, ele não vai desaparecer. Ele vai ser jogado no grande lago de fogo, junto com a besta, o falso profeta, ele é o anticristo, e juntamente com o próprio Satanás. Temos uma missão até lá? Qual que é a nossa missão como igreja? Que coisa que a gente deve, então, pensar em agir, fazer, enquanto o arrebatamento, ou enquanto a grande tribulação não acontece, enquanto esse homem da iniquidade se levanta? O que nós temos que fazer até lá? Proclamar o Evangelho. Vai ser bem recebido? Nem sempre. Mas pessoas podem ser salvas. Que mais? Oi? Testemunhar com a própria vida. Que mais? Manter o foco na verdade, para não ser enganado como a igreja. Manter esse foco. E é interessante, que se a gente vai para a palavra, se a gente conhece a palavra e se alimenta dela, a nossa esperança aumenta. E a nossa sensibilidade ao engano fica mais esperta. Agora, se eu sou facilmente iludido por aqui, iludido por ali, sigo qualquer voz que se fala aí, eu fico à mercê do engano. E qualquer pessoa, tive um sonho com você, como que é? Então, se vem uma profetada, já está acreditando.
Profecias podem acontecer? Pode, não tem problema. Mas eu vou conseguir julgar se vem de Deus ou não pelo conhecimento que eu tenho da palavra. Então, uma igreja madura, um cristão maduro, ele se protege por causa da palavra. Já falei várias vezes isso, né? Os bancários americanos, eles não estudam todas as possibilidades de falsificação de moeda americana, da nota americana. O que eles fazem? Eles estudam exaustivamente todas as qualidades, as evidências de uma nota de dólar verdadeira. Então, se ele está contando lá, olhando, conversando, tem uma falsa aqui, tem alguma falsa aqui. Eu não senti. Está faltando alguma coisa. Ou tem algo que a verdadeira não tem. Então, quando a gente amadurece na palavra, se empenha na palavra, gosta da palavra, ama a palavra, a gente passa a ter sensibilidade. Opa, tem uma coisa estranha aqui. A gente não fica à mercê do engano. E olha, esse enganador que vai surgir, o cara vai ser bom, viu? O cara vai ser fera. Tanto visualmente como de lábios, com todo o poder. Imagine o cara fazendo coisas e ainda com discurso. E todos os reis da terra dando toda a autoridade para ele. Uma coisa que então Paulo fala para nós é: mantenham a esperança.